Minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda. A leitura para o signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, é uma leitura intuitiva e coletiva, ela não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá bom? Gratidão você inscrito no canal e as pessoas novas que estão se inscrevendo, muitíssimo obrigada. Se você é novo, inscreva-se, deixe seu like, deixe o seu comentário, tá joia? Compartilhem o vídeo, pode ser que a mensagem venha ajudar aí outras pessoas também, tá bom? E ativem o sininho para receber as notificações. Ontem ficamos sem energia, era para os vídeos estar ontem no canal, mas ontem fiquei o dia inteiro sem força. Mas vamos que vamos, aqui estamos hoje. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, qual é a mensagem, o direcionamento para eles na área amorosa que temos aqui? Algum alerta? Vamos lá, signo de Áries, qual é a energia deles, né? 5 de ouros, o que mais? 10 de copas. Aqui temos pessoas arianos e arianas que estão cansados de viver situações, né, que não trazem aqui para vocês uma realização emocional de fato, né? É como se todo o contexto no qual vocês de repente entram ou com pessoas que vocês se envolvem, sempre vocês acabam ficando sozinhos ou se sentindo sozinhos. Existe aqui um sentimento de desamparo. Então é como se vocês não conseguissem aqui se conectar com as pessoas ou as pessoas não se conectam com vocês. Certo? E aqui, vocês de repente saindo até de uma situação de desamparo, dessa coisa assim do abandono, do sentimento de abandono, para uma realização, né? Para uma realização emocional, entendeu? 10 de copas, falar da plenitude, falar daquele amor completo, entende? E a carta da força. Então fala aqui para mim também o seguinte, minha gente, que esse amor, essa realização emocional, ela tá muito dentro do que a gente sente, do nosso interior, do que do exterior. O que seria isso? Quando eu busco, de repente, pessoas para me conectar e eu agrego nelas essa coisa de que eu quero ter essa realização emocional, eu estou colocando isso para fora, eu não estou sentindo isso de fato dentro, internamente. Essa realização emocional, ela tem que vir aqui do nosso interno, do nosso emocional, do que a gente sente dentro da gente. Ela está dentro de nós, ela não está fora de nós. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é como se de repente você entrasse em contextos, em relacionamentos, se envolvesse com pessoas e essas pessoas não te dão isso que você espera. Entende? Você não recebe aquilo que você está esperando. Mas por quê? Porque talvez você esteja colocando foco demais no que você espera receber de alguém do que no foco deveria estar no dentro, na forma como você se sente. Entende isso? Não sei se eu consegui me fazer clara. Mas eu não esperar esse amor, essa realização emocional de dentro de um relacionamento, fora disso, entendeu? No externo, nas pessoas que eu me relaciono, tá? Aqui a gente tá falando de situações amorosas, mas isso aqui pode ser qualquer outro contexto também, tá? Eu vou abranger isso aqui para de repente família, para de repente amigo, para de repente situações dentro do seu trabalho. Então assim, embora a gente esteja falando de relacionamento, a gente realmente coloca também isso muito, né? A gente também coloca esses sentimentos das pessoas. Eu falo até por causa própria, porque eu sou escorpiniana e eu tenho uma coisa assim com relação à carência. Então qualquer pessoa que me trata bem, pra mim, já, né, gostou de mim, cara, gostou, sabe, assim, me sinto realizada ali, poxa, a pessoa gosta de mim e tudo. E aí, às vezes, eu dou com a cara na porta, na maioria das vezes, eu dou com a cara na porta. E aí, o que isso aqui quer dizer? Que a gente tem que entender que essa abundância emocional, ela está dentro de nós e não fora de nós. Porque a carta da força, a carta do leão, ela fala muito do quê? O leão em si, ele fala muito do instinto animal, do desejo animal, do que é carnal, do que é matéria.
Entende? Então, quando essa mulher está tentando domar o leão, ou ela está domando o leão, ela está mostrando aqui para ela mesmo que isso, o que eu estou sentindo aqui, o leão reflete aquilo que eu estou sentindo externamente, aquilo que eu quero. É o meu instinto externo. É aquilo que eu quero que as pessoas, né, me deem, me retornem. Quando na realidade, eu tenho que entender que isso está dentro de mim. Sou eu que tenho que sentir. É eu que tenho que me sentir emocionalmente preenchida, abundantemente. Você entende? Então aqui me fala do seguinte, o 5 de ouros me fala de que existem pessoas que se sentem às vezes assim nessa situação sozinha, dentro de contexto de relacionamento, que se sente de repente aonde só você se entrega, só você se doa e depois chega um certo momento em que você acaba se sentindo, ficando desamparado, ficando no frio. Por quê? Porque você espera muito de alguém, dessa pessoa com qual você está se relacionando. Você não olha para dentro de você, você espera que aquela pessoa com qual você está se envolvendo, ela te dê essa realização emocional. Você entende? Então é como se você primeiro tem que sentir isso, tá certo? E não esperar que as pessoas quais você se relaciona, elas te deem isso. Entende o que eu quero dizer? Aqui pode ser pessoas que estão vivendo uma situação há 5 meses atrás, tá? 5 meses atrás, 5 semanas, tá certo? E esse 8 me fala muito de que, assim, tem gente que já vem com uma carga referente a essa questão emocional há 8 anos, ou que vivenciou um relacionamento há 8 anos, entende? Então, tem esse contexto aqui, tá certo? E o que mais para os arianos e arianas? Referente aí ao amor. A carta da morte invertida me fala que é uma situação que ela precisa ser transformada. É como se existissem pessoas aqui que ainda não saíram desse ciclo. Porque a carta da morte ela também traz essa conotação de encerramento de ciclo. É quando eu trabalho o que eu preciso trabalhar dentro de mim, tá certo? E aí eu transformo isso, eu renasço isso, eu encerro um ciclo. Eu trago à tona tudo aquilo que sabe, que me machuca. Né? Eu trago à tona tudo aquilo, eu vou lá embaixo, nas águas mais profundas, no mais obscuro do meu ser, realmente, né? E trago tudo aquilo à tona, tudo aquele, eu vou colocar, não seria essa a palavra, porque às vezes tem coisas que a gente fica guardando, nem vou colocar essa palavra aqui, mas tem coisas que a gente guarda muito, que quando ela volta até às vezes com um cheiro ruim, um cheiro desagradável, porque é algo que eu não quero mexer, e aquilo ali está apodrecendo, logo aquilo também me apodrece por dentro, entende? Então é assim, é como se eu precisasse realizar aqui um trabalho de transformação, tá certo? É como se vocês necessitassem neste momento realizar esse trabalho. A gente está com Plutão retrógrado. Aqui a gente fala da carta de Escorpião. É o planeta que rege Escorpião. O Escorpião, ele trabalha o quê? Nas nossas emoções, naquilo que tem mais de profundo na gente. Entendeu? Vamos lá. Aqui vocês podem ter lidado com pessoas no signo de Touro, Virgem, Capricórnio, Leão, certo? O Câncer, Escorpião e Peixes também. Né? Vocês podem ter entrado dentro de um contexto assim com essas pessoas, tá certo? E de repente colocado isso, não sei, mas ter vivido o relacionamento pode não ser o signo, mas é exatamente aqui a energia, porque aqui são energias, ok? E você ter vivenciado este contexto. E o que mais? Para os arianos e arianas aqui na área amorosa deles. Quando você se transformar, quando você aceitar situações, quando você se libertar de ciclos, encerrar situações na sua vida, você vai passar a colher aquilo que você quer, aquilo que você quer. Então aqui me fala muito de reforma íntima, sabe? Muito de você se autotrabalhar, trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar o seu valor, entende? E quando você fizer isso, você vai colher aquilo que você quer, entende? Você não tratou essa dor que você carrega ainda, mas você quer colher algo, mas não consegue colher algo enquanto não se consegue se curar, certo? E o que mais? Ó, o 7 de ouros
está sendo clarificado pelo 4 de copas invertido, que me fala o quê? Que existem oportunidades novas na sua vida, que existem pessoas querendo chegar na sua vida, entende? Então, assim, quando você realizar essa sua transformação, você vai colher coisas novas na sua vida, porque você vai sair desse ciclo de nostalgia. Aqui são pessoas que ainda vivem no passado, ainda vivem coisas que precisavam de ter sido curadas. São pessoas que aceitam, aqui me traz muito uma conotação de que eu aceito uma coisa, mas eu aceito algumas coisas, eu aceito pessoas me trazendo aqui amores, me ofertando amores, mas eu não estou curado, entende? Eu ainda estou num contexto aqui do passado, eu ainda estou trazendo, remoendo coisas do passado. Aqui me fala que quando você realizar essa transformação em você, você vai passar a colher pessoas que realmente te agreguem um valor. Entende? Você vai sair desse ciclo aqui de nostalgia, desse ciclo de tédio, desse ciclo de ficar pensando por que as pessoas, quais eu me relaciono, quais eu me envolvo sentimentalmente, acontece X, Y, Z. Você entende? O 2 de espadas me fala de pessoas que vão sair, porque me clarifica muito aqui o 4 de copas. Então são vocês saindo desse contexto aqui, saindo da situação do tédio, entende? Saindo, se libertando, né? De repente aqui abrindo mais o campo emocional de vocês. Aqui pede muito, sabe o quê? Para que vocês se dêem uma trégua. Para que vocês se dêem uma trégua. Sabe? Para que de repente vocês parem de ficar questionando essas coisas do porquê ou do para quê, mas para que vocês tragam uma trégua na vida de vocês, no emocional de vocês. Dê uma trégua a isso. Hastie a bandeira da paz de você com você mesmo. Entende o que eu quero dizer? Se olhe mais. Se for preciso, se feche um pouco aí emocionalmente. Para quê? Para poder trabalhar essa cura. Entende? Aqui, quando vocês passarem por esse processo, ou quando de repente entenderem que existe a necessidade de passar por esse processo e se colocarem em prol não seria exatamente a palavra, tá? Mas vocês realmente se colocarem agora eu vou me curar, agora eu vou tratar isso, agora eu vou cuidar dessas minhas feridas, entende? São vocês aqui dando uma trégua, são vocês aqui tendo mais paz, sabe? Porque parece que também é um racional que ele pensa muito, ele sabe, tá toda hora aqui funcionando. É muita dúvida, é muito porquê, é muito pra quê, é muito, sabe, tipo assim, muito questionamento não traz a paz em vocês. Existem coisas que vocês precisam abrir os olhos e enxergar, tá certo? Vamos lá, agora vamos ver aqui. Tarô, por favor, me diga se os arianos e arianas, como que ficarão aqui o futuro amoroso deles, né? A área amorosa, depois desse contexto, depois da gente passar essa mensagem aqui e entender o que está sendo necessário ser feito neste momento. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá. As de paus e 7 de ouros. Aqui me fala de vocês tendo um novo início. Como estamos falando de área amorosa, vocês tendo um novo ciclo na vida de vocês. Sabe? De repente, se relacionando com pessoas que de fato tragam aí a energia do novo, a energia da ação. Aqui são vocês se relacionando com alguém que tem essa energia, sabe? Que tenha essa coisa de trazer um começo, que é um novo começo dentro da área amorosa de vocês, né? É uma nova iniciativa, é uma nova energia, entende? Então, é um relacionamento que ele vai iniciar com vocês trabalhando em conjunto. 8 de ouros, aqui podem ser inclusive pessoas que venham se conectar e trabalhar juntas, sabe? Fazer dinheiro, mas também me traz muito de um início que vai frutificar dentro de um relacionamento? Sim, dentro de um relacionamento, sim.
tá certo? Vocês trabalhando em prol desse relacionamento, para que ele realmente cresça. Então é uma energia nova, sabe? É alguém novo que chega na sua vida. As de paus e 8 de ouros. 8 de ouros. Aqui pode ser a 8 meses, tá certo? A carta do diabo me fala de vocês, de repente, se relacionando também com pessoas do signo de Capricórnio, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão e Sagitário. Mas aqui me mostra o seguinte, a carta do Capricórnio fala o quê? Que vai ter paixão dentro desse relacionamento, que vai ter aquela coisa do fogo, aquela coisa, sabe? Aqui, a carta do diabo dentro deste contexto me fala realmente aqui de vocês tendo um negócio, de vocês trabalhando, energia de Capricórnio, né? Então, trabalhando, materializando algo na vida de vocês. Então, é como se fosse aqui até um relacionamento, minha gente, de almas afins, de almas gêmeas. Mas por que disso? Porque são duas pessoas que entendem o contexto, sabe? São duas pessoas que estão na energia do início, do começo, da ação, da paixão. Então é aquilo tudo novo. Então essa energia do novo faz com que vocês tenham aqui vitalidade, sabe? Garra, e acredito que seja isso, garra, para poder trabalhar dentro deste relacionamento e juntos ainda materializar coisas na vida de vocês. Entende? Sabe aquele trabalho, aquele relacionamento que as pessoas têm aqui, que são pessoas que conseguem ser parceiras, tanto dentro do campo emocional como dentro do campo material? É nesse sentido, entende? Pode ser que vocês venham receber mensagens aí, tá? Mas aqui me traz muito um contexto de 8 meses. Então, assim, é como se vocês tivessem que passar, não tô falando? É como se vocês tivessem que passar por esse processo de cura, ok? Para quê? Para começar ter novos inícios na área amorosa de vocês, tá certo? Não tô falando, ó, 2 de copas. 2 de copas. Pode ser que algum capricorniano entre na vida de vocês, né? Ou aqui, câncer, escorpião, peixe, lembrando que é energia, tá certo? Mas realmente, tem aqui essa coisa de vocês, ó, não tô falando? Uma parceria que traz segurança, é uma parceria que traz estabilidade. Então, são vocês se relacionando com alguém que realmente vai trazer para vocês isso que vocês buscam. Entendeu? Vai trazer para vocês essa cura, essa segurança dentro do que você tá querendo vivenciar. Mas para que isso aconteça, você primeiro precisa se autotrabalhar. Você precisa primeiro se curar, se libertar do passado. Precisa primeiro olhar para si, para depois querer alguém realmente que te agregue na tua vida. Entendeu? E olha, rainha de ouros no fundo do maço. Cavaleiro de ouros. Cavaleiros de ouros de novo. Há um novo início. Vocês recebendo uma mensagem aqui. Olha isso, minha gente. Olha isso. Meu pai amado. Cara, quanta carta positiva. Olha isso. Vocês saem de uma situação aonde estão estagnados, tá certo? Pensando demais. Aqui tem gente que pensa muito sobre isso aqui, tá certo? Então, você sai nesse contexto, olha aqui. Encerra-se um ciclo, ok? 10 de paus. Encerra-se um ciclo. Ok? Inclusive, esse ciclo já era para ter sido encerrado aí. E não foi. Sai desse contexto aqui. Vocês vão encerrar um ciclo onde vocês se sentem estagnados. É como a área amorosa de vocês, ela não andasse. Ok? Para situações que venham te trazer aqui alegria, comemoração, festa, festejar. Entende? Mensagem chegando para você. Cavaleiro de paus. Mensagem chegando. Mensagem estas que vem aqui trazendo para você uma oportunidade. Lembra aqui que na parte amorosa de vocês sobre o novo, sobre algo, sobre um futuro, como que ficaria aí o futuro de vocês, a área de vocês amorosa, veio de início o As de Paus e o 8 de Ouros. Olha aqui, Cavaleiro de Paus e Cavaleiro de Ouros. Essa pessoa, inclusive, pode ser muito espiritualizada, tá? É alguém que tem uma cabeça mais aberta, é alguém que, de repente, consegue pensar fora da caixa. Entende? Que, de repente, não tem limitações, certo? Então, essa mensagem, ela vem com energia, ela vem com paixão, ela vem com fogo, certo? Vocês trabalhando juntos dentro desse contexto.
né? Porque o 7 de paus, ele fala de pessoas que têm coragem. Então, assim, não tô falando que vocês vão se envolver com alguém que tem a capacidade e a coragem de enfrentar com vocês qualquer obstáculo. É uma pessoa que ela é muito espiritualizada. Ela é uma pessoa que ela é muito espiritualizada. A carta da justiça, que fala pra mim que é um relacionamento que é justo pra você. É justo. Esse relacionamento vai te trazer equilíbrio. É alguém que é uma pessoa que ela é justa, é alguém que sabe te reconhecer, que reconhece seu valor, que vai te trazer aí alegria, que vai te fazer se sentir otimista, que vai, sabe, vai trazer um novo contexto, que você vai falar assim, caraca, onde é que você estava? De repente essa pessoa até estava perto, mas eu vi a necessidade aqui de você se autotrabalhar, certo? É alguém que sai de uma situação que depois de pensar muito, quer iniciar um novo ciclo com vocês, que quer sim se aventurar em um novo relacionamento. Pode ser até uma pessoa que de repente também sofreu alguma coisa dentro de relacionamento, entende? E se sente agora preparado ou preparada para iniciar uma nova parceria de amor, entende? Um cavaleiro de ouros que chega uma mensagem de alguém e essa pessoa trazendo aqui para vocês uma segurança. É um relacionamento que vai casar. Mas isso só vai acontecer quando você realmente trabalhar o seu eu aí, o seu interior, né? A sua autovalorização, inclusive. Se valorizar, parar de repente de ficar questionando tantas situações e buscar de repente se curar, certo? Algo mais aqui, tarô, por favor, baralho. Algum conselho, alguma mensagem, algum alerta, algum esclarecimento, de repente, a respeito desta pessoa? A carta do chicote, hein? Para de ficar se chicoteando aí. Para de ficar se maltratando. É preciso cortar. Carta da foice. Corte isso da sua vida. Carta dos peixes. Fartura. Abundância dentro de um relacionamento. Que é isso que vocês querem. Vocês querem crescer com a pessoa. Vocês não querem que a pessoa traga aqui pra vocês dinheiro. Vocês querem crescer. Vocês querem ter aí a jornada de vocês. Olha, a carta do chicote era pra sair. Tá? Chicote. Vamos lá. O que mais? Clarifica a carta do chicote. Baralho, por favor. Os ratos. O que mais? A lua. Aqui fala o seguinte pra mim. Isso aqui realmente é uma mensagem. Que você não enxerga. Você não enxerga. Sabe, a lua ela me traz muito aquele contexto de que você está sendo avisado. Você está sendo alertado. Você, sabe? E você não enxerga. Você não enxerga. Então, assim, é preciso que você, Ariane e Ariana, que se identificar com essa situação, e tá, aqui a gente fala novamente de relacionamento amoroso, mas você pode abranger outras áreas da sua vida, tá certo? Porque o amor, ele não tá só dentro de um relacionamento amoroso. O amor, ele tá em outras situações da nossa vida, ok? Mas aqui me fala o seguinte, que o fato de você ficar se auto-machucando, se auto-flagelando, se auto-punindo, porque quando você fala assim, eu não mereço, eu não vim para viver uma vida feliz, eu não vim para ter uma parceria legal, bacana e tal. Você se auto-machuca. Quando você profere palavras a seu respeito, que te que te denigre, entende? Que você automaticamente você está se machucando. Você não está tendo orgulho de você. Você realmente... E aqui que acontece? Quando você faz isso com você, isso te traz um puta de um desgaste. Que de repente você não percebe. Você entende? Isso te desgasta aqui. Certo? Principalmente na sua energia. A sua energia, porque você está com o emocional machucado. A tua mente, inclusive... ela é tua inimiga dentro deste contexto. Ela é tua inimiga. Sabe? Então, assim, você se desgasta quando você faz isso com você. Presta atenção. Entende? Aqui fala muito para você dar as
costas a essas coisas, sabe? Dar as costas a esses sentimentos. O dar as costas não é simplesmente dei as costas e não vou olhar para esse contexto. Eu vou trabalhar isso, tá? A carta da lua. Eu vou trabalhar essas coisas que estão ocultas dentro de mim e eu vou realmente resolver isso, dar as costas para essa situação. Sim, vou me auto-perdoar e vou seguir a minha vida. Entende? Você ainda não enxerga, você não percebeu isso aqui. Aqui é preciso que você coloque aí manhãçã, inclusive, na sua vida, que ela traga essa ventania na sua vida, que ela faça esse redemoinho. Ela tá, inclusive, te tirando do eixo, ou de repente te fazendo você se girar dentro da mesma situação. Para quê? Para que você aprenda, para que você perceba isso, certo? E qual o conselho aqui para os arianos e arianas? Por favor, qual é o conselho para os arianos e arianas? Perdão pelo tamanho da leitura, minha gente. Inscrevam-se no canal, ajudem a Fê. Por favor, tá? Porque eu sempre falo por favor, gratidão. É de mim isso. Vamos lá. Qual é o conselho para os arianos e arianas? Eu sempre tento fazer o vídeo mais rápido possível, mas às vezes a mensagem, ela demora, né? Não tem o que fazer. Ó, apego ao passado. Fala, a carta vem bem a calhar com a situação aqui, né? Que abriu o jogo. Apego ao passado. Olha só isso daqui. A consciência, né? A consciência não, né? Consciência. Tá certo? E a existência. Aqui fala muito de que vocês precisam, né, se libertar desse passado. Isso daqui tá no emocional de vocês. Pessoas aqui que ainda têm apego a situações que aconteceram no passado. Liberte-se disso. Tome consciência de quem você é nesse mundo. Não fica pensando que você veio nessa vida só para sofrer. Não é assim. A gente veio aqui para poder aprender muita coisa. Então não leva tudo dessa forma, entendeu? Não fica preso nessa caixa de que eu vim aqui para viver situações e coisa, e isso é karma e tal, e não sei o quê. Não se apega a isso. Entende? Lembre-se de quem você é nessa vida. Lembre-se da sua existência, cara. Lembre do seu poder. Tome consciência de que, às vezes, ficar preso ali no passado, isso só te atrapalha. No que você quer ter êxito, olha só, essas coisas que de repente você carrega sobre o seu passado te atrapalham no que você quer ter êxito. E no que é que você quer ter êxito? De repente no seu relacionamento amoroso, de repente naquela pessoa que você quer, sabe, conhecer e tal. Então assim, abre a sua mente para isso, tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Áries. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.